Que bom que você está por aqui. Eu sou o professor Leandro Nascimento. Hoje falaremos sobre frações geratrizes. O que é uma fração geratriz? É uma fração que gera uma dízima periódica. Então, esse vai ser o nosso objetivo da aula de hoje. Claro, eu trouxe uma trilha aqui para que a gente possa transformar isso aí num processo dinâmico. Tudo bem? Vamos comigo? Antes de começar, eu vou te mostrar alguns elementos que vão aparecer nessa trilha. Então temos aqui o Daniel e a Alice e vão aparecer alguns objetos que também serão utilizados na nossa trilha. Você está vendo um dado, caiu ali o número 5, então olha só, a Alice andou 5 casas. Agora veio uma bomba que apareceu ali na casa em que a Alice está posicionada. Isso significa o quê? Que ela precisa voltar 2 casas, então, nesse game. O próximo elemento que vai aparecer vai ser um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação vai sempre nos remeter a um desafio. Temos também uma outra situação aqui, ó. Esse canhão, ele aparece na nossa trilha e ele indica que o outro competidor precisa voltar a uma casa. Então, apareceu o canhão para o Daniel, a Alice volta uma casa. Temos também o foguete. O foguete simboliza o quê? Que o Daniel ele precisa avançar 3 casas no nosso tabuleiro. Então vamos recapitular. Temos o dado, que ele indica a quantidade de casas que esse competidor ele vai avançar. Temos o ponto de interrogação, que simboliza o desafio. Temos o canhão, em que o outro competidor volta uma casa. Temos a bomba, que ela aparece no tabuleiro para que aquele competidor volte 2 casas. E temos o foguete, que indica que esse competidor vai avançar 3 casas. Top, né? Vamos comigo? Então vamos começar com a Alice. A Alice tirou 3, então ela vai andar 3 casas no nosso tabuleiro. Já caiu então um ponto de interrogação, significa que vai abrir uma pergunta para a Alice e para você também fazer. Então já pega aí o seu lápis, borracha e caneta e vamos conosco aqui, né, nesse desafio. A fração 3 meios representa um decimal de representação finita ou uma dízima periódica? Então essa é uma pergunta, pensa aí. Claro que eu vou fazer com você esse desafio. Para isso eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o 3 pelo 2. Então, temos aqui essa divisão. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 3? Cabe uma vez. E sobra quanto? Sobra 1. Não dá para dividir 1 pelo 2. Eu vou colocar, então, uma vírgula e acrescentar um 0. Agora, quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5 vezes. Sobra quanto? Sobra nada, sobra 0. Então, esse cara, o 1,5, ele é o quê? Ele é um decimal de representação finita ou ele é uma dízima periódica? Ele é um decimal de representação finita. Agora nós vamos no quadro para que você veja mais exemplos de representação finita e de dízima periódica. Vamos lá? Então, aqui no quadro, ó, você vai ver, ó, você tem 3,5 e 7,34. Esses processos aqui são decimais de representação finita. Você está vendo que a conta aqui não continua, né? Agora, 1,22222 e 3,464646 são dízimas periódicas. Está vendo que tem uma continuidade aqui? E essa continuidade, ela é através desse período, ó. Você tem um período, tem um 2 aqui se repetindo, e aqui temos o 46 aqui se repetindo. Identificar o período também é importante para você ver essa regularidade acontecendo. Isso vai ser fundamental para os processos que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Vamos continuar nosso jogo agora. Essa vez vai ser a vez do Daniel. E o Daniel tirou 1. Então ele vai lá para o tabuleiro, uma casa. Só que apareceu o quê? O foguete, cara. E se aparecer o foguete, ele vai avançar 3 casas no nosso tabuleiro. Bom, caiu então nessa nova casa, e nessa nova casa apareceu para ele um ponto de interrogação. Então temos esse desafio que aparece na tela para você. A fração 1/3 representa um decimal de representação finita ou uma dízima periódica?
Claro, pensa aí e a gente vai resolver juntos, tá? Vamos dividir então 1 por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 1? Nenhuma vez, né? E aí eu coloco uma vírgula e vou acrescentar então um zero ali, ó. Agora, quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? 3 vezes e vai sobrar quanto? Vai sobrar 1. Tá vendo que essa situação ela vai se repetir muitas vezes, né? Infinitas vezes, na verdade. Então aqui, ó, vai dar 3 de novo, vai sobrar 1, vai acrescentar o 0, vai dar 3 novamente. Infinitamente esse processo vai acontecer. Verificou então que aqui eu tenho o quê? Uma dízima periódica. Então essa fração 1/3 representa o quê? Essa fração geratriz. Perfeito? Eu voltei aqui para te falar que essa conta vai se repetir infinitamente. Inclusive, você pode pegar a sua calculadora que a gente vai mostrar uma limitação dela. Se você colocar 1 dividido por 3, ela vai ter uma quantidade específica de casas decimais. O que está errado, porque essa conta você viu aqui comigo que ela é infinita. Vamos voltar para o jogo agora e eu tenho certeza que você vai curtir cada vez mais esse nosso desafio. Temos então agora a vez da Alice. O dado vai aparecer, resultou no 5, ela andou. Eita, apareceu uma bomba aí no caminho da Alice. E a bomba significa o quê? Que você precisa voltar 2 casas, Alice. Então ela voltou 2 casas. E agora vai aparecer um ponto de interrogação. Qual será o desafio que vai aparecer para a gente agora? Ó, a fração 4/9 representa um decimal de representação finita ou uma dízima periódica? A gente vai precisar dividir esse cara, né? Você já pegou o jeito? Claro, faça aí no seu caderno, com o seu lápis, com a sua borracha, com a sua caneta. É importante você fazer conosco essas contas também para que você aprenda cada vez mais sobre essa questão. Então eu vou dividir 4 por 9. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 4? Nenhuma vez. E aí sobra quanto? Sobra o mesmo 4. Vou colocar a vírgula, aí você vai acrescentar o 0 do lado do 4. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 40? Isso aí é o quê? É a tabuada, hein? 4 vezes. 4 vezes 9 dá 36. Sobra quanto? Sobra 4 novamente. Você vai acrescentar o 0. 4 outra vez. Repara então que esse processo também vai ser infinito. Se ele vai ser infinito, isso vai ser o quê? Aquela nossa dízima periódica. Exatamente. Então, 4/9 significa o quê? Que é a fração geratriz. Então, nós vimos o processo em que nós tínhamos a fração geratriz e da fração geratriz a gente chegava na dízima. Agora a gente vai fazer o processo contrário. A gente vai pegar da dízima e vai voltar para a fração geratriz. Beleza? Vamos comigo. Agora, Daniel jogando. Apareceu o número 6. Ele vai andar bastante no nosso tabuleiro. E apareceu também um ponto de interrogação para o nosso amigo Daniel. Vamos ver o desafio que ele vai encontrar. Qual a fração geratriz de 0,333? Agora, você precisa identificar primeiro quem é o período. Qual é o número que está se repetindo nessa dízima periódica? Esse período é o 3. E aí você vai se fazer a pergunta. O período ele é composto de quantos algarismos? Ele é composto de apenas um algarismo. Então, você vai multiplicar esse 0,3, essa equação, né, que é x igual a 0,333, você vai multiplicar essa equação por 10. Um zero apenas, Leandro. Por quê? Porque você tem apenas um algarismo no período. Bom, então vai ficar 10x igual a 3,333 e agora a gente vai subtrair essa equação da equação original, gerando o que então? 10x menos x vai dar 9x e 3 menos 0 vai dar 3. Então vai ficar 9x igual a 3. Esse 9 que está multiplicando, ele vai dividir do outro lado, então fica x igual a 3 nonos. Simplificando o 3 nonos, por quem?
por 3, tanto no numerador quanto no denominador. Temos, então, 1/3. Voltei aqui para repetir todo o processo para você. Primeiro, nós igualamos essa nossa dízima a x. Então, fica x igual a 0,333, que foi o exemplo que nós fizemos anteriormente. Depois, nós identificamos o período. Identificamos o período e aí contamos quantos algarismos tem nesse período. Porque a gente vai multiplicar pela potência de 10 com a mesma quantidade de zeros com relação aos algarismos. A subtração, então, do resultante, ou seja, dessa multiplicação pelo modelo original. E depois a gente faz o quê? Nós isolamos esse x e ao isolarmos esse x nós também podemos fazer a simplificação. Perfeito? Vamos voltar agora para o nosso game que está demais. Eu quero saber logo quem vai ganhar esse game. Temos agora a Alice jogando. Vamos jogar o dado aqui para a Alice. Quanto será que ela vai encontrar? Encontrou 6 também, então vai caminhar bastante a Alice no nosso tabuleiro. Caramba, e além de tirar 6, ela também tem o foguete aparecendo. Significa que ela vai avançar 3 casas a mais aí. Perfeito. E agora, temos um desafio para Alice. Qual a fração geratriz de 0,111? Então, você está esperto, né? A gente vai repetir aquele processo para obter a fração geratriz. Então, nesse processo, para obter a fração geratriz, nós igualamos esse cara a x. Depois, identificamos quem é o período. O período, ele vale 1. O período é composto de quantos algarismos? Um algarismo, então a gente vai multiplicar por 10, né, porque é uma casa só que a gente vai andar. Então vai ficar 10x igual a 1,111, e aí vamos subtrair da equação original. Então fica 10x menos x vai ser 9x, e 1 menos 0 vai ser 1. Então vou colocar para você aqui agora. E o que eu preciso fazer? Eu preciso isolar esse x. Para isolar esse x, esse 9 que está multiplicando, ele vai dividir do outro lado. Então vai ficar 1/9, e nesse caso aqui eu não tenho como simplificar. Então, a fração geratriz de 0,111 é igual a 1/9. Nós fizemos 2 vezes essa conta por um processo mais longo, e é possível encurtar esse processo. Muitos colegas, você vai ver canais de YouTube chamando isso de macete. Mas então eu vou aqui também fazer isso contigo para que você veja que existe um processo mais curto para obtenção dessa fração geratriz. Agora o Daniel vai jogar, vamos colocar o dado para ele aí. E ele tirou 4. Então ele vai andar 4 casas. E também encontrou a bomba pelo caminho. O que ele vai fazer agora? Ele vai voltar 2 casas. Voltou 2 casas. E agora também deve aparecer para ele o quê? Ih, apareceu um canhão para ele. O que a gente tem que fazer? Qual é a ação que a gente precisa fazer quando aparece o canhão? A Alice precisa voltar a uma casa. Ela já voltou. E já apareceu o dado da Alice. Ela tirou 5. Perfeito, Alice. Ela está nessa casa agora. Também encontrou aí o foguete, que vai fazer com que ela ande 3 casas a mais. E agora também apareceu o ponto de interrogação. Qual será o desafio da Alice? Qual a fração geratriz de 0,555? Então vamos obter então essa fração geratriz para a Alice. Lembrando que eu vou fazer um processo mais curto agora. O período é o 5. E aí eu coloco no numerador o período sem a vírgula. E agora eu vou colocar o denominador em que eu vou ter o 9 se repetindo quantas vezes for a quantidade de algarismos do período. Então, no caso aqui, ó, o período é composto de quantos algarismos? Ele é composto de apenas um algarismo. Então eu vou ter aqui, ó, 5 nonos como resultado. Ficou muito mais tranquilo agora, né? Vamos voltar agora para o nosso game. Você está vendo que a Alice disparou lá na frente. Daniel, será que ele vai conseguir alcançar a Alice? Pô, tô curioso para saber. Vamos lá? Então aqui, ó, o Daniel vai jogar. Vamos ver quanto aparece um dado para ele. Ele tirou 3. Caramba, Daniel, não tá com sorte hoje, hein? Vamos ver o que aparece aqui para o Daniel.
qual a fração geratriz de 0,13, 13, 13. E aqui, ó, você vai ver que o período é o 13, né? O 13 é composto de 2 algarismos. Então, pelo aquele nosso exemplo, por aquele nosso método anterior, nós vimos o quê? Que a gente vai colocar o período sem a vírgula, e como o período é composto de 2 algarismos, vai ter um 99 dividindo, então. Aqui, ó, 13 sobre 99. Vamos voltar para o game, porque tá demais. Será que a Alice vai conseguir finalizar esse game agora? Vamos ver quanto a Alice vai tirar no dado. E ela tirou 5. Andou até a última casa. Ela não encontrou aí a bomba, então ela vai logo para o desafio. 0,25, 25, 25. Então, de novo, vamos repetir esse método mais prático, né? Você tem aqui o período 25. O período sem a vírgula vai ser o mesmo 25. A gente vai colocar agora na parte de baixo 2 noves, né? Porque o nosso período ele é composto de 2 algarismos. Então temos aqui, ó, 25 sobre 99 que vai aparecer para você aí. Então a Alice finalizou o jogo, ela conseguiu aí conquistar, né? Chegar no final primeiro que o Daniel. E já vamos então encerrar aqui a nossa aula de hoje. Bom, na aula de hoje a Alice chegou ao final primeiro, significa que ela conseguiu conquistar a vitória desse game. Mas o mais importante aqui é que você perceba que é possível encontrar a fração geratriz pelos métodos que nós vimos. Eu espero que você tenha curtido o nosso game de hoje, foi sensacional estar com você, até a próxima, tudo de bom!